Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Espero também que vocês estejam gostando das aulas de educação física e hoje nós teremos a nossa última aula de esportes adaptados. Triste, né? Mas estamos chegando na reta final, né, do ano letivo e hoje vamos falar sobre um esporte um pouco diferente. Acho que poucas pessoas já praticaram, poucas pessoas participaram na escola e é o atletismo. Então hoje a gente vai estudar o atletismo adaptado. Eu acho que poucas pessoas conhecem, né? Lá naquela atividade lá naquela primeira atividade do quarto bimestre, eu não vi ninguém falar que conhecia o atletismo adaptado. Então, achei interessante também a gente conhecer um pouquinho na teoria, né? E no final eu deixo um videozinho curtinho para vocês verem na prática como que é, porque a gente não tem como fazer a prática dessa atividade, a não ser que fosse presencial, né? Que a gente poderia adaptar lá no colégio um pouquinho e aí daria certo. Mas como a gente não pode ter aula de educação física presencial, vai ficar para o ano que vem e eu acredito que a gente consiga trabalhar e que vai ser bem legal. Bom, então para começar a nossa aula, né, a gente vai falar um pouquinho do atletismo adaptado. Os atletas, eles têm uma deficiência. Pode ser deficiência física, pode ser deficiência visual ou pode ser deficiência intelectual também, tá bom? Então é bem ampla essa modalidade, né, para as deficiências. Então, é um esporte que abrange várias deficiências e eles competem entre si. Bom, é um esporte também que tem competição masculina e feminina, então ambos os sexos podem participar das competições. Então o jogo, né, a competição, ela tem uma especificidade de acordo com a deficiência de cada jogador, de cada competidor, tá bom? Bom, nessa modalidade de esporte a gente vai ter as provas de rua, de pista e de campo, tá bom? E elas são divididas em 4 tipos de prova, que são corridas, saltos, lançamentos e arremessos, tá bom? Se eu não me engano, tem uma perguntinha lá que eu vou colocar no plural que é sobre isso. Bom, então em 1960, esse esporte entrou, né, para as Paralimpíadas, é um esporte mais antiguinho, que foi em Roma, e o Brasil conseguiu a sua primeira medalha no atletismo adaptado em 1984, então, ou seja, demorou um pouquinho, né, para o Brasil conseguir, mas a gente conseguiu e até hoje nós conseguimos as nossas medalhas. O Brasil é referência em esporte adaptado, né, não parece porque poucas pessoas conhecem, mas a gente tem uma gama de esportes e vários competidores e atletas e a gente sempre ganha. Olha só que legal, né? Bom, e nas provas de pista, dependendo do grau, né, de deficiência do atleta e dependendo da sua classificação, ele pode ter um atleta guia. Como que é? Uma pessoa que enxerga, uma pessoa que não tem deficiência e eles são amarrados por uma espécie de cordinha, amarra no pulso de um, no pulso de outro, só que esse atleta, ele só serve para guiar mesmo, para falar dos obstáculos, para falar da corrida, do campo, né, se está invadindo o campo do outro ou não. Ele não pode, de espécie alguma, puxar o atleta, tá bom? O competidor. Ele só pode guiar mesmo, porque se ele puxar, pode ser que eles sejam desclassificados se o juiz perceber, tá bom? Bom, então, o atletismo adaptado, né, eles seguem a mesma regra da Federação Internacional de Atletismo, então são as mesmas regras, porém algumas adaptações, né, e algumas adaptações, mas sem vantagem para ambos. Então é igual, mas adaptado para os deficientes, mas ainda assim é um pouco difícil o esporte, se não treinar não consegue. Por quê? Porque não tem nenhuma vantagem em relação ao esporte que não é adaptado. Então, gente, agora nós iremos falar um pouquinho sobre as provas, né, que são divididas em provas na pista, no campo e na rua. Bom,
Então, nas provas de pista, ele se divide em provas de velocidade, né? Que são as provas dos 100 metros, 200 metros, 400 metros, 4 vezes de 400 metros, 4 vezes de 100 metros, tá bom? Aí nós temos dentro da prova de pista também o meio fundo, que são 800 metros e 1.500 metros, né? Prova de corrida. Bom, aí nós temos o fundo também, que são 5.000 metros e 10.000 metros, sem parar, tá, gente? E aí nas provas também da pista nós teremos o salto em distância, salto em altura e o salto triplo. Então, para quem não sabe, a pista de atletismo é aquela pista que, bom, que eu me lembro aqui em Campo Grande, tem lá no Morenão essa pista de atletismo, na UFMS tem uma pista de atletismo e é enorme, então é aquela pista que rodeia e tem um campozinho no meio. E aí as provas que são feitas no campo lá do meio são o lançamento de disco e aquele clube, sabe? Lançamento de dardo, arremesso de peso, né? E vão ter as provas de rua também, que são feitas na rua mesmo, que nós temos aqui em Campo Grande, de vez em quando, aquela volta das nações, que são corridas, né? Que vai ser a maratona, que é 42 quilômetros correndo. Pensa, gente, muito longe, né? Muito quilômetro correndo. E também a meia maratona, que são 21 metros correndo. Agora, então, vamos falar um pouquinho das classificações, né, dos atletas, dos competidores de atletismo adaptado. Lembrando também que a classificação é a mesma para ambos os sexos. Então, todas as classificações que eu vou falar aqui servem para o masculino e para o feminino também, tá bom? E lembrando, igual em provas de peso, né, de arremesso, o peso do que vai ser arremessado ou lançado, ele é classificado, né, especificado e classificado de acordo com a classe, de acordo com a classificação do atleta e do competidor, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as classificações dos atletas de atletismo adaptado. Bom, então, como a gente estava falando, né, das classificações, nós teremos as classificações para atletas de rua e de pista e também classificações separadas para atletas de campo. Então, nós iremos começar falando das classificações de rua e pista, que eles são identificados com a letra T e algum número. Por que a letra T? Porque é de track, que significa pista em inglês. Bom, então nós teremos o T11 até o T13, então T11, T12 e T13, que são classificações para deficientes visuais, e aí nós teremos o T20, que é a classificação para deficientes intelectuais. Depois nós teremos classificação de T31 até o T38, que são para paralisados cerebrais. E aí, dentro de cada classificação, é bem discriminado, sabe? É bem detalhado quais são as deficiências, que a gente não precisa entrar nisso, senão a aula vai ficar longa. É só vocês entenderem o básico mesmo. Então, do T40 até o T41 é para pessoas que têm nanismo, ou seja, os anões, tá bom? Então, eles podem competir o atletismo também. E aí, nós teremos do T42 até o T44 as pessoas que são deficientes ou têm alguma deficiência nos membros inferiores, que são as pernas, os pés, né? Depois, nós teremos o T45 ao T47, que são pessoas que têm alguma deficiência no membros superiores, os braços, né? Bom, depois nós teremos o T51 ao T54, que são pessoas que competem em cadeiras de roda, que não são paralisadas, ou seja, aconteceu alguma coisa que eles precisam competir com a cadeira de roda. E do T61 ao T64, são atletas e competidores que eles têm o membro inferior amputado, tá bom? Bom, cada categoria dessas são divididas em grupos, de acordo com o seu grau de deficiência constatado pela classificação funcional de cada atleta, tá bom?
Então, eles vão participar em grupos, certo? E juntamente com o seu grupo certinho de classificação. Então, cada um vai ser separado, né? O T20 vai competir com o T20 e assim por diante. Então, gente, agora iremos falar sobre os atletas que competem lá no campo, né, do atletismo. Eles são referenciados com a letra F, que é de field, que significa campo em inglês. Bom, então teremos a classificação de F11 a F13, que são os deficientes visuais, né? Igual ao outro também. Aí teremos o F20, que é a classificação de deficientes intelectuais. Teremos do F31 ao F38, que são para os paralisados cerebrais também. Teremos do F40 ao F41, que são para anões. Teremos então do F42 ao F46, que são para os amputados ou que têm alguma deficiência nos membros inferiores ou superiores também. E o F51 ao F57, que são para cadeirantes. E aí, dentro dessas classificações, né, teremos várias outras subclassificações que vão diferenciar eles. Bom, então, como que funciona o atleta guia, né? Que é a pessoa que enxerga. Eles são para os atletas de classificação 11 a 13, que ambos de campo ou de rua e pista são para deficientes visuais. Então, o 11, o que tem numeração 11, não enxerga nada. O que tem numeração 12, enxerga vulto. E o que tem numeração 13, ele consegue já definir bastante imagem. É um pouco de baixa visão só, não é totalmente cego. Então, nós teremos para o atleta que é T11, né, ou F11, ele pode correr ao lado pro T11, né, ele pode ter um atleta guia ligado por um cordãozinho, né, aí liga os dois pulsos e eles correm juntos e faz junto. E para o F, né, que é de campo, de arremesso, ele vai ter um atleta guia, mas se chama Apolo, para poder ajudar ele a arremessar, a se localizar, a falar as direções certinhas. E para os atletas T12, né, que são aqueles que enxergam vultos, eles podem ter, como podem não ter o atleta guia, é opcional, tá bom? E para os Fs também, que são de campo, né, eles podem ou não ter o Apolo, aí vai deles, eles que escolhem, é opcional. E o T13 e o F13, né, que são aqueles que já reconhecem algumas imagens, eles não podem ter nem atleta guias e nem os Apolos, aqueles que ficam falando as direções. Então, gente, essa foi a aula de esporte adaptado, de atletismo adaptado, né? Essa modalidade é um pouquinho mais difícil porque tem várias modalidades dentro, né? Bem especificadinho. Espero que vocês tenham gostado. Também não dá pra gente fazer aula prática, né? Mas pelo menos na aula teórica a gente consegue saber mais um pouquinho e conhecer mais um pouquinho. Eu vou deixar no final do vídeo algum vídeo bem legalzinho pra gente poder entender, né? Como que é essa prática, como que é essa vivência dos atletas que precisam adaptar esse esporte. E aí eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula, espero que assistam o vídeo até o final, né? Eu sei que tá um pouquinho difícil, mas é isso, gente. Não esqueçam de responder as perguntas que eu postei lá no plural, responda lá no meu e-mail para que eu possa dar um ok e que possa compor a nossa nota do quarto bimestre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante. Um super beijo pra vocês e até semana que vem na nossa próxima aula e última aula de educação física. Tchau, pessoal! They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your
said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life, but you just begged to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before.